irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento a gente quer falar um pouco sobre a nossa célula familiar. Nesse período estaremos fazendo célula em nossos lares apenas com nossa família. E hoje estaremos falando sobre a semana 6, que é a vida é uma atribuição temporária. Pensando sobre o meu propósito de vida, o mundo não é o meu lar, o aqui e agora não é o meu lugar. Estamos de passagem nessa terra. E eu quero deixar já o versículo dessa semana que se encontra em 2 Coríntios 4:18, que diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É muito forte e profundo, né? A palavra de Deus está recheada de coisas, de evidências, de sinais, de ensinamentos, de como que é a nossa vida aqui. Ela diz que é temporária, ela diz que é curta, é breve. Em alguns textos diz que a nossa vida é comparada com a neblina, que rapidamente ela se dissipa, ou seja, ela some. Ela é também comparada com uma sombra. A sombra não fica sempre no mesmo lugar, ela rapidamente pode até sumir. Então, a nossa vida é muito curta, ela é muito temporária. Às vezes a gente pensa que a gente é eterno aqui, pensa que a gente nunca vai partir dessa aqui para melhor. A gente pensa que a gente vai viver para sempre, não é bem assim. Na verdade é bem curta, ela é muito breve. E esse texto aqui, ele é muito profundo, que o apóstolo Paulo diz. Está dizendo que nós não devemos ficar fixando os nossos olhos nas coisas que a gente vê facilmente. Quanto eu como você, nós com muita facilidade nós nos apegamos em coisas que nós enxergamos. Nós nos apegamos em coisas materiais, nós nos apegamos em coisas aqui que nós conseguimos visualizar. Mas o apóstolo Paulo diz assim que nós não devemos fixar os nossos olhos, não podemos deixar de enxergar e que não seja ser importante, mas nós não podemos firmar a nossa vida nisso, não podemos firmar os nossos olhos nisso. Nós devemos firmar no que a gente não vê, que está falando da eternidade. A eternidade, ela é o mais importante. A nossa vida aqui é muito curta, mas para que nós possamos entrar e estar na eternidade com Jesus, então nós precisamos entender que a nossa vida aqui é temporária, que as coisas aqui são importantes, mas não é o mais importante da nossa vida. E já pensando nisso, a primeira pergunta para a gente considerar e compartilhar em família é exatamente sobre isso. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento? A gente sabe que a nossa vida aqui na Terra é passageira. Então, como isso vai mudar a minha forma de viver? Vai mudar o que eu faço aqui na Terra? A gente sabe que em comparação aos anos que passamos na Terra, a eternidade é maravilhoso, é muito longo. Então, o que a gente vive aqui é passageiro, né? Então, a gente sabendo disso, que é passageiro, que a gente está aqui na Terra para propagar a mensagem do Senhor, para sermos embaixadores de Deus aqui na Terra. Como isso muda a minha forma de viver daqui para frente, né? Como isso muda as minhas atitudes, as minhas ações, os meus relacionamentos com as pessoas, sabendo que a minha vida aqui na Terra é passageira. O que muda na minha vida? O que muda nas minhas atitudes, no meu sentimento em relação a isso? E relembrando também a pregação de domingo, né? Falando sobre aquelas duas verdades que nós não podemos esquecer. A primeira verdade é que, comparando com a eternidade, a nossa vida aqui ela é muito pequenininha, é muito curta, ela é muito breve, não tem como dimensionar o tamanho da eternidade. Então a eternidade ela é eterna, é para sempre, não tem fim. A nossa vida aqui sim um dia terá fim, né? E a outra grande verdade é que a nossa vida aqui é simplesmente temporária, breve e rápida. Essas duas verdades não podem sair da nossa mente, não podem sair do nosso coração, e nós temos que viver buscando as coisas do alto, fixar os olhos no que a gente não vê, mas que vai nos levar à eternidade. E vendo tudo isso que a gente viu no domingo, na palavra de domingo, e na célula de hoje, voltando a relembrar, você permitirá a transformação de Deus na sua vida? De que forma? E essa pergunta a gente sempre deixa em todas as semanas de uma vida com propósito, porque à luz da palavra que a gente viu na semana, no domingo, de que forma nós queremos mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso dia a dia, porque as palavras
cuidado. Então você, de que forma irá mudar isso? De que forma a transformação de Deus vai acontecer na vida? E o que você fará para isso acontecer, né? A gente sempre tem que pensar nisso. O que a palavra dessa semana falou comigo e o que eu vou mudar nela, o que eu vou mudar na minha vida para essa palavra ser relevante e continuar. E é importante que eu quero até fazer um apelo para você ouvinte, você que frequenta, que é membro da nossa igreja, você que não é membro, você é um simpatizante, você acompanha a gente nas redes sociais, você está fazendo a sua célula familiar, eu incentivo a você e apelo a você que você reúna a sua família e trabalhe essas perguntas, trabalhe esses assuntos. Não que seja uma palavra, a palavra é boa, a palavra foi maravilhosa, falou comigo, mas vamos trabalhar em família. Nada melhor que a família, porque nós podemos olhar para os outros, eu tenho esse problema, e reconhecer aonde nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos de transformação todos os dias. Então eu incentivo a você, nesse período que a gente está fazendo apenas células familiares, somente a família. Então procure, trabalhe essas perguntas, faça um diálogo familiar, trabalhe essa célula, converse, abra o seu coração. Às vezes tu tem uma necessidade que até hoje você não falou, talvez para sua esposa, para o seu esposo, os seus filhos, os filhos para os pais. Essa é a oportunidade de juntos, ouvir os outros e orarem juntos, e também buscar essa transformação, viver uma vida com propósito, uma vida que faz sentido aqui nessa terra. E eu quero deixar uma frase muito interessante de Jonathan Edwards, que diz: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Né? Uma frase interessante. E outra frase de C.S. Lewis diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então vamos refletir na palavra dessa semana. E já quero convidar você para neste domingo estar acompanhando nas redes sociais da nossa igreja, no Facebook, a semana 7 de uma vida com propósito, que o tema é a razão de tudo. Então não perca, esteja conosco no domingo e na quarta-feira. Deus abençoe.